nesses tempos de crise, mais do que nunca, se faz necessário esse trabalho de uma forma que essa construção, trazendo aí o professor Rafael Reis, com o seu conhecimento todo, para dialogar sobre as estratégias de marketing digital e depois, na sequência, falarmos um pouco com vocês sobre o Coopera Brasil. Tem ainda... Desculpa, eu estou com uma moto aqui perto fazendo um barulho, acho que está atrapalhando um pouquinho. Na sequência do professor Rafael, teremos um diálogo com vocês sobre aí, na questão de uma ferramenta interessante, inovadora, que prevista inicialmente para lançamento no segundo semestre. A gente adiantou esse processo, temos certeza que ela será muito útil ao ramo, ao desenvolvimento do ramo. E essa oportunidade, então, de debater os caminhos para essa transformação digital, para o próprio ramo, nos novos canais de prestação de serviço, são assuntos de extrema relevância e urgência na medida da mitigação dos efeitos nefastos e os prejuízos que essa crise traz ao cooperativismo, ao país como um todo e ao mundo. E a realidade das mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros, do consumo dentro do mundo todo. Essas relações comerciais passarão a ser diferentes, com inovações, mas nessa convicção de que a crise, além desses prejuízos todos, desses transtornos todos que ela causa, mas ela traz um conjunto de aprendizados, de oportunidades, o fortalecimento dessa união. Isso é um fato muito importante para nós. Nós constatamos, percebemos e convictos estamos desse fortalecimento da união do cooperativismo, do sistema cooperativista brasileiro, dessa união, partindo da união dos cooperados, com as direções das cooperativas e com o sistema todo, sistema OCB, SESCOP, CNCOP. Isso é uma motivação muito grande e as oportunidades de efetivarmos, uma vez mais, o princípio da intercooperação, que ele é muito falado, foi tema, inclusive, junto com as questões de inovação, tema do nosso 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, mas que essa oportunidade, e aí com essas ferramentas que desenvolvemos e estamos colocando à disposição das cooperativas, o fortalecimento e a efetivação maior desses processos de intercooperação comercial. Então, ficamos muito felizes da participação de todos vocês. Fernandinha, volto contigo aí para tocar adiante com o professor Rafael. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar dialogando com todos vocês, pessoal. Aí todo o conteúdo. Obrigada, Renato. Então, agora teremos um bate-papo com Rafael Reis sobre estratégias de marketing digital para fortalecer sua cooperativa em tempos de crise. Pessoal, só lembrando que todas as perguntas direcionadas ao Reis devem ser feitas no chat do Teams. A nossa equipe está monitorando e eu vou fazer a leitura para o nosso palestrante. Reis é fundador da consultoria de marketing digital Web Estratégica. Além de empreendedor e consultor, foi professor de MBA, pós-graduação e extensão em diversas instituições, como HSM Educação, ISPM, Exalc USP, INSPER e FGV. Em 2016, fundou a nova escola de marketing. Reis, é com você. Objetivos finalíssimos. Não precisa disso agora, né? Ô, Fernanda, só reforçar dos áudios abertos, porque dá muita interferência mesmo. Beleza, acho que mutou todo mundo, eu desmutei o meu aqui. Isso. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a compartilhar a apresentação com vocês. O material de hoje é bem direto, bem objetivo, tá? É muita coisa para a gente falar em pouco tempo. Esse material vai ficar à disposição de vocês depois, tá?
Então, quem quiser fazer alguma anotação, fica à vontade. Se as meninas do OCB puderem confirmar para mim se o material está chegando via áudio, porque aí eu estou com o slide full na tela aqui. Eu já conheço um pouco do universo da OCB, né? Trabalhei numa consultoria com eles em 2018, tive várias vezes lá em Brasília, também já tive com o pessoal da Paraíba palestrando lá para eles, com o pessoal aqui do interior de São Paulo, então é um universo que eu tive o prazer de conviver um pouco e de entender a amplitude e a importância deles. Só para me apresentar rapidinho, meu nome é Rafael, eu trabalho com marketing digital desde 1997, eu tenho uma empresa de consultoria de marketing digital, que é a Web Estratégica, e uma empresa que é uma escola de marketing digital online, que existe desde 2016. Em termos de consultoria, a gente trabalha com empresas de porte global e nacional, né, Hospital Albert Einstein, a Rede Hotéis.com, a Leroy Merlin, 3M, a R7, a Bosch. Dei aula aí em várias universidades, acho que eu dei aula em umas 15 universidades. No ano passado eu me demiti de todas elas para focar especificamente na minha escola e alcançar aí os pequenos e médios empreendedores no Brasil. Então, as grandes empresas a gente já consegue atender através da consultoria e as pequenas empresas a gente atende através da escola. Em 2016 eu lancei um livro sobre marketing de conteúdo, foi publicado no Brasil, é o da capa laranja, e o da capa branca foi publicado em Portugal, em 2018. É o mesmo livro, só muda a capa. Que é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui? A gente que trabalha com marketing digital já conhece essas mudanças. Está aparecendo os slides. Não? Não, não tem. No vídeo não está aparecendo nada. Ué? Não, Rafael, não compartilhou mesmo. Agora chegou? A gente está vendo a sua tela para gente, Reis. Isso, agora foi. Agora veio. Tá. Ok. Bom, vamos lá. A gente já vê essas mudanças acontecendo desde 2001, 2002, né? Uma migração de serviços para o mundo digital. E agora, com a pandemia, com o coronavírus, o que aconteceu foi uma mudança forçada. Muita gente que ainda não tinha adotado essa mudança ou não tinha percebido essas mudanças ou até estava ignorando o fato de que era afetado por essas mudanças, nesses 2 meses começou a sofrer com isso, né? E aí todo mundo foi obrigado a adotar um termo chique que o pessoal gosta de usar, que é a tal da transformação digital, e fazer isso à força. O que eu fiz aqui foi separar alguns tópicos que eu costumo passar para os nossos alunos lá na escola, mais relacionados ao mundo de serviços, né? Então, uma migração rápida que esses profissionais tiveram que fazer. A Forbes apontou numa matéria recente aí o que vem após a pandemia, e hoje mais cedo estava conversando com a equipe da OCB sobre essas mudanças. Muita gente tem usado, principalmente na imprensa, um termo chamado de novo normal. Eu não concordo muito com esse termo, pessoalmente, mas não dá tempo da gente estender essa discussão agora. O que acontece é que as pessoas tiveram que, de um momento para o outro, se adaptar a fazer tudo pela internet. Então, fazer atendimento com psicólogo pela internet, falar com o contador pela internet, falar com o gerente do banco pela internet, fazer compra pela internet, ver os netos pela internet, enfim, né? Tudo que a gente fazia, de repente, a gente teve que começar a fazer de forma online. E isso abriu os olhos de muitas pessoas para novas formas de fazer negócio e de atender os clientes, porque não dava para simplesmente parar de faturar e parar de atender as pessoas, né, de resolver os problemas. Os problemas continuam existindo e as pessoas continuam precisando de atendimento. Algumas questões para as quais havia muita resistência, em 2017,
eu palestrei no encontro das cooperativas Norte e Nordeste das Unimedes e das cooperativas médicas. Houve um debate sobre telemedicina e tinha um representante do CRM lá, muito resistente ao teleatendimento. E a minha discussão com ele foi sobre o quanto isso é importante para o paciente, não para o médico. De que muitos pacientes se deslocavam 300, 400 quilômetros no interior do Brasil, para as capitais, para conseguir atendimento, e aí ele ter que voltar para fazer uma consulta de acompanhamento era uma coisa muito injusta para muitos desses pacientes. Se ele pudesse fazer essa segunda consulta para receber o diagnóstico e a medicação online, isso facilitaria muito a vida do paciente. E agora, durante a pandemia, o CRM, o Conselho de Psicologia, o Conselho de Psiquiatria e uma série de outros tiveram que abrir a possibilidade dos atendimentos online, porque não dá para fazer atendimento presencial sem arriscar a vida e a saúde de um monte de pessoas nesse processo. Isso, em marketing, a gente chama de cliente-centrismo, que é resolver os problemas partindo do ponto de vista do cliente e não do fornecedor do produto ou do serviço. Muitas vezes a gente vende aquilo que a gente quer vender e não aquilo que as pessoas querem comprar. O cliente-centrismo, ele muda essa perspectiva. Ele coloca isso sob o ponto de vista do cliente. E os clientes, a partir de agora, as pessoas que consomem aquilo que a gente vende, eles vão exigir que mais coisas sejam feitas online, que mais coisas sejam feitas à distância. E existe uma segunda variável nesse processo, que é o fato de que ninguém sabe quanto tempo a pandemia vai durar. Em alguns países já se tem esse período, que foi de 90 dias, mas o Brasil está fazendo tudo errado, e alguns especialistas apontam que aqui no país a coisa pode ir até novembro. Então, não é uma questão de querer se adaptar, é uma questão de ter que se adaptar. Aí eu separei um material aqui para vocês, bem simples, o mais simples que eu consegui montar, para falar sobre estratégias de venda direta usando recursos simples de marketing digital. E aí eu já coloquei os links de alguns desses recursos para quem já quiser começar a adotar isso a partir de amanhã, já poder fazer isso. Esse processinho que está na tela aqui é o que a gente chama de um funil de vendas. É a forma como acontece a experiência desse cliente. Ele pode chegar até o associado da cooperativa através de uma busca no Google, e aí existe uma ferramenta chamada Google Meu Negócio, eu vou mostrar ela daqui a pouquinho. Existem as ferramentas de anúncio do Google Ads e existem os resultados orgânicos do Google. Eu não vou abordar resultado orgânico aqui, porque geralmente ele é de médio e longo prazo. Então não daria tempo de abraçar uma estratégia desse tipo. Ou ele vai chegar através das redes sociais, através do Facebook, através do LinkedIn, através do Instagram. Quando ele tem esse primeiro contato, geralmente ele é direcionado para o site dessa cooperativa ou desse cooperativado, para que ele possa entender qual é o serviço que tem que ser prestado e aí fazer a contratação desse serviço ou tirar dúvidas. Então, muita gente vai chamar isso de hot site, de mini site, de página, de site, de homepage. Eu simplifiquei esses nomes todos, aqui eu vou chamar de site para deixar mais simples. E um site não precisa necessariamente ser uma ferramenta complexa. Muitas empresas podem ter um site aí com 4, 5 páginas, desenvolver isso rápido, em questão de dias, e já começar a migrar os clientes para que eles entendam quais são os serviços aí que estão sendo prestados. E numa terceira fase, a gente entra no atendimento a esses clientes, no relacionamento com eles no dia a dia e no processo de venda em si, do serviço ou do produto que a gente estiver vendendo. Aí eu coloquei como canal, um canal que é muito simples e que todo mundo usa no dia a dia, que é o WhatsApp. Isso pode ser feito via chat, isso pode ser feito via outras plataformas de atendimento, mas para a gente simplificar o entendimento aqui, eu botei o WhatsApp, que tem sido um canal muito popular no Brasil nos últimos 2 anos e que se tornou mainstream. 80% dos brasileiros preferem o atendimento via WhatsApp do que o atendimento via telefone. Primeira ferramenta imprescindível,
Eu estou partindo da suposição aqui de que as cooperativas têm uma atuação regional. E aí, por terem uma atuação regional, as pessoas vão fazer uma busca no Google e o Google vai trazer informações daquela determinada região. Quando você busca por alguma informação no Google e essa informação está associada com uma localização, o Google tende a trazer o mapa primeiro e a lista de locais onde aquele produto ou aquele serviço pode ser consumido. Então, aqui eu peguei um exemplo de um dia que eu estava em Belo Horizonte, na Pampulha, busquei ali hamburgueria, ele já localizou 3 hamburguerias próximas do local onde eu estava. Essa ferramenta aqui é gratuita. O Google não cobra pelo uso dela. Você pode entrar e fazer o cadastro da cooperativa ou dos cooperativados de forma totalmente gratuita. Tá? Não existe nenhum custo para isso e tem uma série de informações que podem ser preenchidas lá dentro. Tá? O processo aqui é entrar no Google, digitar Google Meu Negócio, vocês vão cair nessa tela aqui, e aí é só clicar no Comece Agora e seguir as instruções que o Google vai dar. Ali você pode cadastrar o nome do negócio, o endereço, o telefone fixo, o WhatsApp, o horário de funcionamento, cadastrar fotos do local, então geralmente a foto da fachada é interessante ter. No caso de restaurante, eles põem as fotos da comida em si. Se é, por exemplo, uma empresa de contabilidade, você pode colocar fotos dos serviços que são prestados, enfim, pode colocar foto da equipe, né? Isso muitas vezes ajuda o cliente a reconhecer as pessoas com quem ele está lidando. Então, essa é a primeira ferramenta para quem tem um negócio que atua em uma região específica. Tá? É permitido cadastrar mais de um endereço, é permitido cadastrar mais de uma cidade, é permitido colocar um raio de atuação, e tudo isso é feito de graça. Tá? Depois, para o ranking aqui, aí o Google considera uma série de fatores, como o número de comentários, as avaliações positivas, mas não é o caso da gente discutir isso agora. Só que é uma ferramenta que é imprescindível. Tá? Independente de estar vendendo um produto ou prestando um serviço, é meio que obrigatório cadastrar o próprio negócio lá no Google para facilitar com que os clientes cheguem até vocês. O segundo ponto aqui é que quando as pessoas estão precisando de alguma informação, estão precisando tirar uma dúvida, estão precisando encontrar um fornecedor, elas vão até o Google. E aí existe uma ferramenta do Google, que são os anúncios, né, o Google Ads, que permite que você crie os anúncios e eles comecem a aparecer em algumas horas ali na interface do Google. Existem os rankings orgânicos também, né, a busca natural. Ela é muito vantajosa a médio e longo prazo, mas não dá tempo de resolver o que precisa ser feito agora durante a pandemia. Então, por isso que eu selecionei os anúncios do Google. E aí você pode comprar determinadas palavras que as pessoas estão buscando no Google e escolher uma região, né, as cidades para as quais você vai anunciar, por exemplo. Então, isso aqui é pago por clique para o Google. Cada clique vai custar ali 30, 40, 50 centavos. Se ele for muito concorrido, ele pode chegar a R$1, R$1,50. Então, com pouco dinheiro, é possível ser encontrado no Google quando as pessoas buscam por um serviço. Então, por exemplo, um escritório de contabilidade pode anunciar para Contador Campinas. Né? Eu estou aqui na cidade de Campinas, por exemplo. Contador Valinhos, abertura de empresa, mudança de contrato social, declaração de imposto de renda. Então, todos os serviços que você presta, você pode anunciar no Google, colocar o nome da empresa, colocar o link para o site e colocar o telefone de atendimento. Antigamente o Google não permitia, hoje em dia ele permite que você coloque o telefone. Então, muitas vezes o cliente já vai adicionar o WhatsApp, vai começar a bater um papo, sem nem mesmo clicar no anúncio. Né? Então, é uma ferramenta também bastante acessível para qualquer tamanho de negócio, para poder começar a atrair clientes. Aí, uma das coisas que a gente entendeu na conversa com a equipe da OCB é que muitas cooperativas não têm site e muitos associados, né, muitos cooperativados também não têm site. E um site é uma ferramenta obrigatória. Basta estar nas redes sociais, mas tem que ter um site para que você consiga aparecer no Google também. Então, você vai se relacionar com as pessoas na rede social, só que você só se relaciona com as pessoas que já te seguem.
e você vai aparecer no Google quando alguém precisar do seu serviço. Aí eu separei aqui 5 plataformas diferentes. Todas elas são muito baratas, são muito acessíveis. Tá? E o Google Sites, por exemplo, é de graça. É mais feio, mas é de graça. Então, para quem quiser começar com uma coisa muito simples, dá para começar com o Google Sites. Né? Então, é só digitar lá Google Sites. Eu coloquei o link aqui embaixo. A gente vai mandar esse PDF para vocês depois, tá? Então, todos esses links vão estar aí disponíveis para vocês. Você tem os templates aqui do lado, né? Que são os temas, né? Os padrões. Você pode escolher um padrão, adaptar as cores e aí começar a criar o conteúdo do site. Né? Tipicamente, o que é que você vai ter? Uma página de boas-vindas, que é a página principal, ou a home page, como o pessoal gosta de chamar. Uma página com o quem somos, né? A história da empresa, quem é a equipe. Uma página com os serviços que são prestados, a lista deles, e depois uma página para cada um desses serviços. Também é recomendado ter uma página de contato com telefone, com WhatsApp, com endereço, com tudo que você puder colocar ali, e-mail de contato para essas pessoas. Tem ferramentas mais sofisticadas, tem o Wix, por exemplo. O Wix era muito ruim, ele não aparecia no Google uns anos atrás, ele melhorou demais e é super barato, a partir de R$ 5,99 já tem plano. Então, é muito barato para assinar. Os sites criados no Wix são muito rápidos, são muito bonitos. Né? Ele não é a melhor ferramenta para quem quer aparecer no orgânico do Google, mas como não é isso que a gente está buscando para esse momento de pandemia, é uma boa ferramenta, tem suporte em português, a plataforma funciona toda em português, então é bastante fácil de usar. Tem uma outra ferramenta que é brasileira, e que já tem vários temas e padrões lá dentro, que é a Builderall. Aí ela traz outros recursos de chat, de e-mail marketing, de integração com o WhatsApp. Né? Ela já é um pouco mais sofisticada. Tem uma ferramenta gringa que está no Brasil já faz alguns meses, que é a Bitrix 24. Também é muito barata e muito simples de mexer, mas tem alguns pedaços dela que ainda estão em inglês, então ela pode exigir um pouco mais de conhecimento técnico. E por fim, para quem já tem site em WordPress, tem um plugin chamado Elementor, que é um plugin que ficou muito famoso aí nos últimos anos, e vários sites hoje são criados no Elementor. Para mostrar para vocês que dá para fazer coisa profissional, mesmo com um plugin desse que é de graça, eu coloquei aqui o meu próprio site. Tá? O site da minha consultoria montado no Elementor, e a gente atrai os clientes através do site usando um site que é montado através de um plugin. Então, não existe uma diferença entre um site profissional e um site amador que você mesmo pode fazer em termos de ferramenta. A mesma ferramenta vai atender diferentes necessidades. Tá? Então, tem aí alguns elementos. Aí a gente vai avançar para além do site. Por que é importante manter um grupo de WhatsApp? Isso é uma coisa que a gente conversou em 2018 bastante com o pessoal da OCB. Muita gente não se preocupa em manter um canal de informação para os clientes, né, para manter o relacionamento com esses clientes. Eu peguei um exemplo aqui de uma loja de doces, lá de Campo Limpo, em São Paulo. Eles têm um grupo de WhatsApp que é divulgado no Facebook deles. E aí você entra, isso aqui é um grupo que a gente chama de silenciado, tá? Então só o dono do grupo pode mandar mensagem. Ou então você pode montar uma lista de transmissão, coloca todos os seus clientes ali e você manda a mensagem e vai chegar para cada um deles como se você tivesse mandado a mensagem pessoalmente. Né? Então vai parecer que você escreveu exclusivamente para ele. Se for um grupo, vai chegar para todo mundo, ninguém consegue responder para não virar bagunça, né, dentro do grupo, mas ele consegue responder para a pessoa que fez esse envio. Então, o grupo é uma maneira muito simples de você manter contato com os clientes e manter essa proximidade. Ele facilita a indicação, ele facilita você mandar informações relevantes, ele facilita você ter os dados dos clientes. E muita gente nunca se apressou, nunca se importou em ter um grupo de comunicação, e aí agora, no momento em que precisava manter contato com os clientes, não tem os dados, não tem uma forma de alcançar esses clientes. Tá? Se fosse uma estrutura mais profissional,
a gente recomendaria ter uma lista de e-mail, né, que a gente chama de e-mail marketing. Só que ele é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais trabalhoso, exige um pouco mais de conhecimento. Então, eu mantive aqui a opção do grupo de WhatsApp, que é uma forma de você gerar valor para essas pessoas. Então, uma vez por semana, dá para mandar ali uma dica relativa à área de serviços que a cooperativa ou que os associados estão atendendo e manter uma proximidade aí com esses clientes. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que em algumas horas dá para criar, né? Pegar as informações de cada cliente nos e-mails que você troca ou em mensagens em outros lugares, centralizar isso tudo e aí facilitar o atendimento dessas pessoas. Na sequência, eu coloquei o e-mail marketing, ele é um jeito mais escalável de fazer, né? Os grupos, eles têm a limitação ali de 256 pessoas, a lista de transmissão é ilimitada, só que se muita gente bloquear a lista de transmissão, pode acontecer de perder o número de WhatsApp. Então, como uma alternativa mais profissional, a gente tem o disparo de e-mail marketing. A questão é que hoje muita gente já não usa mais e-mail, né? A gente tem aí 22% dos brasileiros que usam só o WhatsApp e rede social e não usam e-mail, né? Nunca tiveram um e-mail e a única forma de acesso deles à internet é pelo smartphone, pelo celular. Então, o e-mail ele é importante quando você tem contatos mais profissionais, de empresa para empresa, mas uma coisa não substitui a outra. Então, eu começaria pelo WhatsApp por ser mais simples, mas pensaria também no e-mail. Então, a primeira sugestão aqui é o MailChimp, que é um sistema mundial, ele tem versão em português. E a segunda sugestão é um sistema português, que trabalha aqui no Brasil também, que é o Egoi. Ele é bastante barato. O MailChimp, ele dá 2.000 e-mails de graça, então dá para criar uma lista com até 2.000 pessoas e disparar para essa lista sem custo nenhum. E o Egoi tem um plano inicial gratuito também para até 5.000 e-mails. Então, dá para começar uma boa lista de relacionamento e de comunicação com ferramentas que, no começo, são gratuitas. E aí, uma lista de 5.000 pessoas já é gente pra caramba, tá? Então, dá para ir longe aí, até precisar começar a pagar. Aí tem algumas coisas que muita gente não tem no horizonte próximo aí, que são muito importantes. A primeira são as ferramentas de agendamento, né? Muita gente controlava os horários da equipe, os horários da empresa com agenda tradicional, e hoje em dia você tem essas ferramentas de agendamento online, em que você pode disponibilizar a sua agenda para alguém marcar um horário com você. Então, isso vai funcionar para médico, para psicólogo, para contador, para todo profissional que tem um determinado horário ali de atendimento, você pode disponibilizar uma agenda dessa. O Sebrae, por exemplo, faz isso. Você entra numa agenda virtual, seleciona o horário com o seu consultor do Sebrae, e aí você tem ali meia hora de atendimento com ele. Tá? Tem ferramentas brasileiras para isso, né? Eu separei algumas aqui do Brasil, até pela interface funcionar em português e pelo custo ser mais acessível, né? Então, aqui tem o Cuco, que começou com estúdios de música e depois foi expandindo, e tem vários outros, né? Tem o Calendly, tem o Agenda Comigo, tem a Agenda Aí, tem o Reservio, e tem os sistemas internacionais, que são os mais conhecidos, o You Can Book Me e o Simply Book Me. Todos eles têm aí vantagens e desvantagens. Eu não fiz uma tabela analisando um por um, mas eu fiz questão de listar os principais aqui. Aí cada um entra e vê o que é que cabe para si em termos de custo-benefício e qual é o sistema que acha mais fácil de mexer, que se adapta melhor, aí vai da experiência de cada um. E para atendimento online, que é uma dificuldade que muita gente tem, né, poxa, eu estou acostumado a marcar reunião, a ir até o meu cliente vem até mim, como é que eu vou conseguir migrar esse processo para o atendimento online de uma forma profissional, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está fazendo um encontro totalmente online, muita gente prefere fazer isso presencialmente, mas uma vez que os dois lados se adaptam, você consegue ter uma entrega de qualidade para as pessoas, mesmo sem estar cara a cara.
E agora, no momento que a pandemia forçou todo mundo a estar à distância, não tem outro jeito, todo mundo vai ter que se adaptar. Né? O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, acho que é o comunicador instantâneo, que a maior parte das pessoas conhece, que é o Skype. O Skype já foi muito bom no passado, aí ele foi comprado pela Microsoft. Tudo que a Microsoft põe a mão, ela consegue estragar, mas ele ainda funciona muito bem, tem a vantagem de ser gratuito, né? Então, para reunião com poucas pessoas, ele vai atender bem. Ele tem suporte a áudio, a vídeo e ao chat, então é uma alternativa para conversa de 1 a 1 bastante razoável. Tem a ferramenta do Google, que é o Google Meet, né? O Google Meet foi evoluindo de coisas antigas, ele passou pela fase do Google Wave, depois teve o Google Hangouts, hoje ele virou o Google Meet, ele permite agendar reuniões ali entre 2 pessoas de forma gratuita, e para mais pessoas aí tem que ser assinante da suíte de produtos do Google. A gente usa isso nas 2 empresas aqui e é fenomenal. Eu faço reunião com todos os meus times diariamente, às segundas, quartas e sextas com o time da consultoria e às terças e quintas com o time da escola. E a gente consegue fazer tudo online, sem nenhuma perda. E para quem quiser uma ferramenta ultra profissional, eu recomendo o Zoom. Tá? O Zoom é uma ferramenta paga, ele tem a versão gratuita, que dá para fazer 1 para 1, e se você for fazer reuniões com equipes, com várias pessoas, ele tem uma assinatura que começa em $15 por mês. Com o dólar de hoje, né, o dólar bateu R$6, isso já vai custar lá os seus R$90 por mês, mas hoje é a ferramenta mais estável no mundo. Essa ferramenta que a gente está usando aqui para a nossa reunião nesse momento é o Microsoft Teams. O Teams também ficou muito popular agora durante a pandemia, muita gente passou a utilizar. Os nossos clientes usam, né? O pessoal do R7.com usa, a Leroy Merlin usa. Eu, pessoalmente, prefiro o Zoom. Eu gosto mais da interface dele, eu acho ele mais simples de usar e a qualidade da chamada é melhor. Mas fica a critério de cada um. O importante é ter uma ferramenta para atendimento à distância. E tem uma ferramenta que era bastante conhecida por outro nome, que agora mudou, que é o Whereby. O Whereby ele também é gratuito em reunião de 1 para 1. Né? Então, só entre 2 pessoas ali, ele tem uma versão que não é paga. Então, tem o Zoom, o Meet do Google, o Skype, o Whereby e o Join Me, que é um concorrente novo aí do Whereby. Eu não coloquei o Microsoft Teams aqui na lista porque eu tenho birra com a Microsoft. E aí, voltando à venda direta, a gente fecha aquele ciclo ali. Peraí, ficou faltando um negócio aqui. Ficou faltando as redes sociais aqui embaixo. Então, a gente vai usar o Google e as redes sociais para chamar a atenção dos clientes, para fazer com que eles saibam que a empresa existe. A gente vai criar o site para fazer a intermediação desse processo, né, para você colocar ali as informações de serviços, de produtos, do que o cliente pode contratar da sua empresa, e aí levar esse cliente para um canal de relacionamento, tipicamente o WhatsApp, para fazer atendimento, relacionamento com ele e as vendas. Isso aqui é o processo básico que uma cooperativa, um associado precisaria seguir para poder começar a trabalhar à distância e ter uma estrutura mínima de negócio para se adaptar aí durante a pandemia. Não só durante a pandemia, mas também a como o mundo de negócios vai ficar depois da pandemia. Algumas pessoas já afirmam que dificilmente vão voltar a viver exatamente da mesma forma como viviam antes. Então, muita gente descobriu o e-commerce, muita gente descobriu as reuniões online, muita gente descobriu os cursos online, e aí essa mudança tende a ser um pouco mais acelerada do que ela foi aí nos últimos 10 anos. Né? E eu vi os primeiros 10 anos da internet no Brasil, e pouca gente tinha acesso. No ano 2000, só 1 milhão de pessoas tinham acesso à internet no Brasil. Quando o Facebook chegou no Brasil, ali em 2010, 2011, a gente já tinha 60 milhões de brasileiros na internet, e hoje a gente tem 111 milhões, mais de metade da nossa população, e no momento desse de pandemia, está todo mundo dependendo da internet para trabalhar e para viver. Tá? Então, a ideia aqui foi, em 20 minutos, montar uma estrutura básica com referências para que vocês possam ter uma estrutura mínima
de marketing digital funcionando e atraindo clientes. E aí a gente tem um espaço agora para perguntas e dúvidas, para entender como é que esse universo está funcionando para cada um de vocês e poder dar um direcionamento aí, facilitar esse processo de transformação digital para vocês. Eu vou interromper o compartilhamento da tela aqui. Reis, muito obrigada pela sua apresentação. Pessoal, só lembrando, quem tiver qualquer pergunta agora para o nosso bate-papo, eu peço que faça pelo chat do nosso seminário, hein? Antes da gente fazer a primeira pergunta, eu queria ressaltar o comentário que chegou para a gente aqui do Flávio Martins, que é consultor organizacional da Copifor, de Minas Gerais. Ele falou assim no nosso chat: estou trabalhando remoto com vários clientes em consultoria organizacional e de processos, além de sistemas de gestão ISO. Os clientes estão dizendo que estamos mais produtivos. E, Reis, a primeira pergunta é justamente do Flávio. Ele quer saber sobre o Wix, que você falou um pouquinho para a gente. Ele falou, tem o site Wix e dizem que é um problema do Wix com o Google. Este problema gera uma dificuldade de visualização, é verdade? Já foi pior, tá? O Wix, o Google praticamente não conseguia entender um site feito dentro do Wix. Então, quando você buscava as informações do conteúdo desse site, isso não aparecia no Google. Eles conseguiram resolver isso em 90%. Então, hoje, se você tem um site no Wix e ele está na versão mais atual da plataforma, o Google consegue ler o conteúdo e indexar o site, você consegue rodar uma campanha no Google Ads sem problemas. Tá? Então, antigamente isso era um problema, hoje isso não é. Pode manter seu site no Wix tranquilo, que ele vai te atender bem. Tá? A gente não considera isso um site profissional, um super site, mas para quem não tem essa necessidade também, o Wix resolve muito bem. Tá? É uma boa ferramenta. Antigamente eu não gostava, eu não recomendava, porque ele não funcionava no Google. Como eles conseguiram resolver esse pedaço do problema, então hoje dá para recomendar aí tranquilamente. Ótimo, Reis. E a próxima pergunta que chegou aqui para a gente é sobre os softwares livres, como o Jitsi Meet. Qual a sua opinião sobre eles? O que você conhece? Eu não conheço todos. Esse especificamente eu não conheço. Eu estou pegando aqui, mas eu acho que assim, software livre é uma baita ferramenta. Eu estou entrando aqui no site para ver o que é. É para videoconferência. Eu não conheço esse especificamente, mas se ele é gratuito, eu acho que vale o teste. O importante nesse momento é a gente ter uma ferramenta que facilite o seu trabalho e esse contato com o cliente cara a cara. Se ele é uma ferramenta grátis ou se ele é uma ferramenta paga, isso é menos importante agora. Não necessariamente uma ferramenta paga é mais profissional e uma ferramenta grátis é pior. Tá? A maior parte delas tem a mesma qualidade nos dois ambientes. O que vai acontecer é que a ferramenta paga vai te oferecer mais recursos. Gravação na nuvem, vai suportar mais pessoas na reunião, ela vai te dar outros recursos que, eventualmente, uma ferramenta grátis não tem, tá? Então, se o Jitsi atende bem o caso de vocês, toca tranquilo, porque não é um problema. Ótimo. A outra que chegou aqui para a gente é sobre o Hangout. A cooperativa está usando ele no atendimento ISO 9001. O que você tem a nos dizer sobre isso? O Hangout ele é a ferramenta do Google para teleconferência, que sobrou do Google Wave, que foi lançado lá em 2009. Eu já fiz várias reuniões e atendimentos via Hangout. A gente usa a versão paga dele, que é o Google Meet. É uma tremenda ferramenta, super estável, funciona super bem. E, de novo, se está atendendo a necessidade de vocês, segue em frente. O mais importante é você usar uma ferramenta que te deixe à vontade para você fazer o seu trabalho, para que você possa se concentrar no trabalho e não na ferramenta, né? Então, se a ferramenta está te ajudando, segue com ela, tá? Não existe a ferramenta certa e a ferramenta errada. O importante é que ela facilite o seu trabalho. Se ela está facilitando o trabalho e o atendimento aos clientes, é isso que importa. Ótimo, Reis.
Assim que começou esse trabalho remoto, o pessoal em casa precisando fazer algumas ligações, às vezes até mesmo para a família, muita gente começou a usar a plataforma Zoom e falaram um Uhum. pouco sobre as falhas de segurança. O que você ouviu a respeito? Então, toda plataforma tem falha de segurança. Não existe uma plataforma no mundo que não tenha falha de segurança. Eu tenho um amigo que já entrou no Banco Central, na base de dados da Receita Federal no Brasil, já acessou a base de dados do Banco Central no Brasil, já acessou o banco de dados da Microsoft, o Google já foi hackeado, todo mundo vai ter algum problema de segurança. Não existe nenhuma ferramenta 100% segura. O que aconteceu é que, como o Zoom cresceu muito rápido, ele virou alvo de concorrentes. E aí, quando aconteceu uma falha de segurança, ela foi divulgada numa comunidade, os concorrentes amplificaram isso como se fosse um grande problema para minimizar o crescimento do Zoom. Eu uso o Zoom para dar as minhas aulas há 2 anos, sou fã da ferramenta, e se eu tiver que dizer alguma coisa que eu preciso de segurança, eu não vou usar a internet para isso. Né? Se você está usando a internet, você está exposto. Né? Então, pega a tal da reunião do Bolsonaro aí com os ministros. Né? Alguém filmou, o Moro quer que divulgue, o Bolsonaro não quer que divulgue, e aí você tem um problema de segurança. Se você não quer que uma informação vaze, não faça ela passar pela internet. Se você usou o telefone, se você usou o WhatsApp, se você usou o Facebook, ou se você usou qualquer ferramenta de reunião online, você pode ter problemas de segurança. Então, isso não pode ser impeditivo para que o trabalho aconteça. Se o cliente vai te passar alguma informação que digamos assim, é restrita, o ideal é que ele não faça isso usando uma ferramenta aberta. É que ele transmita essa informação de uma forma privada. Né? Recomendações básicas. Você nunca vai passar os dados de cartão de crédito no WhatsApp. Né? Se você tiver que passar, você passa o número em um lugar, a data de validade no outro, o código de confirmação no outro. Então, eu precisei passar meu cartão outro dia para o meu pai. Eu mandei o número no WhatsApp, mandei a senha, o código de confirmação por e-mail e liguei para ele e falei a data de validade. Então, em nenhum lugar ficam todas as informações sensíveis ao mesmo tempo. Certo. Reis, a gente tem mais uma pergunta aqui. Hoje com a gente tem aqui cooperativas que trabalham com produtos e outras que trabalham com ofertas de serviços, de segmentos diferentes. O caminho para se fazer presente no meio digital e gerar negócios é o mesmo? Ou você destacaria pontos de atenção diferentes? Quais seriam esses pontos? Peraí que é longo. Fala de novo que eu me perdi no meio. Vamos lá. Hoje a gente tem aqui com a gente, então, as cooperativas que trabalham com produtos e as outras que trabalham com oferta de serviços. Uhum. O caminho para elas se fazerem presente no digital e gerar negócios é o mesmo? Ou você destacaria alguns pontos de atenção diferentes? Para quem trabalha com produto, a única diferença seria a possibilidade de apostar no e-commerce. Só que criar um e-commerce no meio da pandemia pode ser uma decisão muito complexa e difícil de executar. Então, para quem trabalha com produto, a melhor recomendação que eu teria é já usar uma plataforma pronta. É usar o Mercado Livre, é usar a loja virtual do UOL, é usar a i7, né? Pegar alguma ferramenta que já está pronta para daí vender os produtos da cooperativa ou dos associados. O resto, o caminho todo é muito parecido. Né? A diferença é que, para quem vende serviço, você vai ter uma venda mais consultiva, você vai ter que conversar com o cliente, e para quem vende produto, a gente vai ter uma venda mais fechada, porque o produto ele é mais empacotado, né? Ele é mais fácil de parametrizar e vender. O restante dos canais, eles são muito similares. Tá? Então, o Google Meu Negócio, ele não vai fazer tanto sentido para produto se você vende nacionalmente. Agora, se você vende regionalmente, aí ele vai fazer sentido. Então, por exemplo, uma cooperativa de gás, ela vai fazer sentido você ter o Google Meu Negócio. Uma cooperativa de queijo vai fazer sentido ela ter o Google Meu Negócio. Agora, se você vende esse queijo nacionalmente para distribuidores, o Google Meu Negócio talvez não seja tão relevante, mas ele é gratuito.
Então, assim, eu diria de um jeito ou de outro para fazer, para seguir ali o mesmo caminho, ou aqueles caminhos que eu apontei nos dois casos. Ótimo, Reis. E agora falando um pouquinho de redes sociais. Para uma cooperativa que ainda não estava presente no meio digital, nas redes sociais, antes da crise, quais são os primeiros passos e os passos essenciais que elas devem seguir para poder estar presente nesse meio? O importante nesse caso é escolher qual é a rede social que vai funcionar. Para quem ainda não estava em nenhuma rede social, não vale a pena, a essa altura do campeonato, entrar no Facebook, por exemplo. Né? O que mais tem funcionado hoje? YouTube, Instagram e LinkedIn. Então, para cooperativas que vendem para outras empresas, para distribuidores, para supermercados e coisa e tal, vai ser importante estar no LinkedIn, porque ele é uma venda um pouco mais corporativa. Para a maioria dos casos, o que vai resolver é o Instagram. O Instagram hoje é a rede mais popular, ela é a mais fácil de alimentar, porque você alimenta direto com o celular, e ali você pode gravar vídeo, tirar foto ou publicar texto, tudo usando o celular. Então, para quem ainda não começou, eu recomendaria começar pelo Instagram. Para quem tem facilidade de produzir vídeo, eu iria para o YouTube. O YouTube hoje é o segundo maior buscador da internet, então é importante estar lá. E para quem faz venda corporativa, para quem vende para outras empresas, o LinkedIn. O resto, hoje, seria muita aposta. E aí não faz tanto sentido apostar em várias redes e querer estar em vários lugares. Eu iria mais para os lugares que com certeza já estão funcionando. Ótimo, Reis. E voltando agora, então, para o e-commerce. Qual seria o momento de buscar uma ferramenta de e-commerce? Como fazer? Quais os fatores que devem ser considerados, então, para escolher melhor essa ferramenta? E-commerce tem uma série de funcionalidades e de integrações que são importantes. Existem algumas ferramentas que são muito conhecidas, como a Vertex, por exemplo, mas ela é muito cara. E aí você tem as ferramentas mais baratas, que todas elas basicamente fazem a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no chat uma ferramenta que eu conheço e que eu recomendo, que é a i7, que é lá de Belo Horizonte. Esses caras atendem o Brasil inteiro, eles têm 3.000 lojas rodando, e eles têm uma versão básica de e-commerce começando com R$ 199 por mês. Então, eu não tentaria ir para uma solução de desenvolver uma loja virtual. Isso é uma trabalheira gigantesca, vai ficar muito caro, e você vai ficar dependendo do desenvolvedor que criou aquela loja virtual. Eu iria para o modelo de alugar um sistema de loja virtual, que é o que 99% das lojas de sucesso fazem, e focar nas integrações. Né? Então, integração para emissão de nota fiscal, integração para emissão de boleto e pagamento de cartão de crédito. E aí você já tem dentro dessas plataformas a integração feita com os principais meios de pagamento. Vai valer a pena a partir do momento que você já tem algum giro pela internet. Então, eu coloquei meus produtos para vender no Mercado Livre, eu já estou vendendo 5 mil por mês, 10 mil por mês. Então, a partir daí, vale a pena investir num e-commerce próprio. Até você chegar nesse volume, não faz sentido, porque o custo fixo vai acabar representando muito do faturamento. A partir do momento em que já existe um giro de produto, usando esses ambientes que já existem na internet, aí faz sentido você ter uma loja própria. Obrigada, Reis. A próxima pergunta é sobre fidelização de quem já é cliente. Quais as dicas que você daria? Você acha que trabalhar com promoções segmentadas, personalizadas, por exemplo, é um bom caminho? Ou já partir para novos benefícios? Quais as suas sugestões? Nesse caso, o que eu faria seria entrevistar os clientes. Ligar para eles e perguntar o que é que eles estão precisando agora. Em vez de tentar usar a criatividade e imaginar o que os clientes precisam, eu iria exatamente no caminho contrário e ligaria para eles para perguntar para eles, olha, como é que eu posso ser mais útil para você nesse momento? O que a sua empresa está precisando? O que você, como cliente, está precisando? Como é que eu posso te ajudar a resolver os seus problemas? Né? Então, a fidelização vai passar muito pelo relacionamento com esses clientes. E relacionamento não tem jeito, é um para um. Então, começa ligando para os clientes mais relevantes, aqueles que têm mais volume financeiro, né, que representam
a maior parte da carteira de clientes e vai descendo nessa carteira. Né? Depois de conversar com 5, com 10, com 15 clientes, você já vai entender mais ou menos o que todos eles estão precisando. E aí, em cima desse entendimento, dá para criar um programa de fidelização. Mas eu nunca indico começar pelo lado da criatividade. Né? Tipo, vou fazer uma promoção, vou fazer uma oferta. Muitas vezes não é isso que o cliente está precisando. Né? A necessidade dele, só ele mesmo vai poder colocar. Os nossos clientes aqui, por exemplo, eles pediram para a gente prazo de pagamento. Eu sou uma empresa de serviço. Para mim, o prazo de pagamento é muito complicado. Eu pago o salário dentro do mês. E eu só vou receber dele depois de 60, de 90 dias. Mas nesse contexto, era fazer isso ou perder o contrato. Então, a gente acabou topando. E aí, por sorte, a gente já vinha se precavendo há 2, 3 anos e criando fluxo de caixa para isso. Em muitos casos, eu tenho alunos que não têm esse fluxo de caixa. Né? Eles não tinham esse dinheiro, essa reserva, para daí conseguir dar o prazo de pagamento para os clientes. E aí eles partiram para outras soluções, para dar desconto, para fazer metade do pagamento à vista, metade a prazo, pegar empréstimo para fazer fluxo de caixa, aí cada um vai atrás de uma solução mais adequada. Mas nesse momento, o que a maior parte dos clientes vai querer é uma facilidade para pagamento. Uma recomendação que eu dou, se você tiver que dar desconto, é estender o prazo de contrato. Então, você tem um contrato lá em que você cobra, sei lá, R$2.000 por mês. E o cliente pede para você dar um desconto e cobrar R$1.500. Esse contrato ia acabar daqui 6 meses. Renova esse contrato por mais um ano e aí você dá o desconto. Então, é uma negociação ganha-ganha. Você abre mão de uma parte, mas o cliente também te dá garantia de que ele vai ficar com você por mais tempo. Ótimo. Pessoal, a gente já está indo aí para as últimas perguntas com o Reis, então quem tiver mais algum questionamento, corre lá no nosso chat. Reis, a gente tem falado muito sobre as ferramentas, né, para divulgar e se relacionar com o cliente. Mas quais as outras oportunidades que a gente tem também com prestação de serviço remoto, assim como o comentário do Flávio, né, que ele fez, que os clientes estão dizendo que eles estão mais produtivos com trabalho remoto. Quais seriam também essas outras vantagens? Bom, eu sempre fui partidário de trabalho remoto. Os meus 2 negócios, metade da equipe trabalha à distância e a grande dificuldade que as pessoas têm é em termos de organização. Quando você está no escritório, as demandas chegam em você, né? Então as pessoas vêm até você pedir as coisas. Quando você está à distância, você tem muito mais tempo livre para ser preenchido. E aí esse tempo acaba sendo preenchido com as demandas domésticas. Né, com cuidar dos filhos, com cuidar do cachorro, com fazer o almoço, e muita gente acaba pecando nessa organização. Então, uma vantagem para oferecer nesse momento é justamente um treinamento de como trabalhar à distância com mais produtividade. Né? Explicar para a família como é que funciona a rotina, ter um calendário bem organizado, por isso que eu coloquei ali as ferramentas de agendamento, ter uma rotina de horário fixa, assim como você tem quando você está trabalhando no escritório ou na empresa, usar ferramentas de produtividade que te obriguem a parar de vez em quando para descansar, por exemplo, investir numa estação de trabalho. Eu montei o escritório aqui com uma ergonomia perfeita. No momento em que eu não podia mais vir para o escritório todo dia, eu comecei a trabalhar em casa, e em casa eu não tinha um escritório, eu fiquei trabalhando no sofá. Depois de 15 dias trabalhando no sofá, as costas foram para o beleléu. Então agora eu montei um escritório em casa. Então agora tem mesa, tem cadeira, tem cadeira ergonômica e coisa e tal, mas a minha estrutura de transmissão ainda está aqui no escritório. Então quando eu tenho que fazer transmissão online, eu venho para cá. Esse processo de organização ele não é natural para a maior parte das pessoas. Então, conseguir ajudar as pessoas a se organizar em meio a esse processo é uma das ferramentas que pode melhorar aí a produtividade. Tá no mudo, Fernanda, o seu microfone. Desculpa. Rei, chegou uma outra pergunta aqui para a gente, ela é um pouquinho grande, então eu vou quebrar em alguns pedacinhos para ficar mais fácil o entendimento.
Nas pequenas cidades, que estão os mercados locais atingidos com a crise, o que você acha dessa oportunidade de negócio de ofertarmos pelas cooperativas de trabalho uma plataforma que possa agregar esses microempresários e a cooperativa possa ser a desenvolvedora e ofertar os serviços? Para mim ficou meio vago, mas assim, pelo que eu estou entendendo, a cooperativa faria a organização desse processo, né? Isso, a plataforma que mostraria esses pequenos negócios. Faz sentido, porque a maior parte desses pequenos negócios talvez não tenha o tempo ou os recursos para criar as vitrines deles na internet e se mostrar. Eu vi um exemplo disso, não sei se é exatamente o que o Cláudio está falando, o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes daqui de Campinas. A maior parte dos bares e restaurantes começou a trabalhar com delivery na pandemia, mas eles não tinham condições de criar uma plataforma própria, um site próprio, colocar o cardápio online, e aí eles acabariam dependendo do iFood. O problema é que o iFood cobra uma comissão de 27%. Né? É mais do que o governo cobra de imposto desse cara. E aí, o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes criou uma plataforma. Você entra lá dentro, escolhe o bar ou o restaurante que você quer, vê o cardápio, bota os produtos numa cesta e faz a compra via delivery para receber em casa. E aí, o custo que o sindicato está cobrando deles lá é de 5%. Né? 5% contra 27% do iFood, é muito melhor. Então, se a cooperativa tem condições de fazer uma plataforma que vai centralizar esses pequenos cooperados, faz muito sentido, porque ela tem mais recurso para investir, ela tem mais know-how para fazer isso, e o cara que é pequenininho se concentra em fazer o trabalho dele. Se a pergunta foi nesse sentido, eu acho que tem valor para caramba. Ótimo, Reis. Agora a gente vai voltar um pouquinho aqui nas redes sociais. Estão perguntando para a gente se compartilhar depoimento dos cooperados, de quem produz ou oferece o serviço, é interessante. Sim, depoimento é uma das principais ferramentas de venda que existe. Né? Ele é a opinião do próprio cliente no sentido do que ele achou do produto, do serviço, daquela determinada experiência. Então, você conseguir coletar esses depoimentos, seja por áudio, seja por texto mesmo, ou, na melhor das hipóteses, por vídeo, isso sempre ajuda a dar credibilidade no trabalho. Né? Eu peço frequentemente para os meus alunos depoimentos sobre o curso, porque isso convence outros alunos a se inscrever, a se matricular no curso. Como é um curso online, muita gente não tem o hábito de consumir. E aí, a hora que ele vê o depoimento de sucesso de um monte de gente, ele se motiva a entrar também, e aí, ao longo do tempo, ele vai se acostumando com aquilo. Então, a coleta de depoimentos, seja de um serviço prestado, seja de um produto vendido, ou seja, de um associado da cooperativa em relação ao trabalho da cooperativa, ele vai ser útil em qualquer circunstância. Bacana, Reis. A gente chega, então, aqui na nossa última pergunta, e como não poderia deixar de ser, qual você acha que vai ser a tendência no pós-pandemia? As novas formas de consumir se consolidarão? Você até começou falando para a gente desse novo normal, né? Se é um não novo normal. Ou você acha que é simplesmente esse movimento que está acontecendo simplesmente vai atender às necessidades transitórias de se manter no mercado? Vamos lá. Eu fiz um vídeo no sábado criticando a questão do novo normal. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. Eu acho que a hora que acabar a pandemia, as pessoas vão voltar aos velhos hábitos e elas vão para o shopping, vão para as feiras, vão para os shows e vão voltar a ir para a rua. Mas o que aconteceu? Muita gente que não conhecia o e-commerce passou a conhecer. Muita gente que não conhecia as ferramentas de atendimento online passou a conhecer. Muita gente que não tinha hábito de delivery passou a ter esse hábito. Então, vai existir um crescimento no consumo disso. Então, se antes eu tinha um consumo de X, durante a pandemia ele passou a ser 2X, no fim da pandemia ele vai cair para 1,5x.
Então, ele não volta para onde ele estava, mas ele também não vai se manter nesse pico, né? Mais gente vai aderir a isso, então isso acelera aquele processo que a gente chama de transformação digital, mas ele não mata o que existia antes, né? As pessoas gostam da experiência física, né? Então, muita gente não tem problema em comprar roupa online, mas muita gente prefere ir na loja experimentar. Muita gente não tem problema em pedir comida online, mas a maior parte das pessoas prefere ir no restaurante comer. Então, esses novos hábitos, eles vão ser incorporados no dia a dia, mas eles não vão acabar com os hábitos antigos. Tão logo quanto possível, tão logo for seguro, as pessoas vão retomar os hábitos antigos. Mas elas descobriram novos hábitos e, em alguns momentos, elas vão usar esses novos hábitos. Então, o que a gente teve foi uma aceleração da mudança, mas ela é uma mudança que continua sendo gradual. Ela não vai ser uma ruptura, do tipo, olha, tudo que era feito antes vai acabar e agora vai ser tudo feito do jeito novo. Não, mais pessoas vão adotar o jeito novo, mas isso não significa o fim do jeito antigo. Foi digamos assim, um atalho no processo. Obrigada, Reis. Essa foi, então, a nossa última pergunta. E, em nome do Sistema OCB, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje. Temos certeza que o conhecimento compartilhado por você fará toda a diferença nesse momento e ajudará as nossas cooperativas a marcarem presença e realizarem negócios no digital. Muito obrigada, Reis, pela sua participação. Gente, eu sei que o tempo era curto. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu vi o pessoal comentando no chat ali que parece que não conseguiu abrir a apresentação, mas, de qualquer forma, eu vou mandar isso por e-mail para as meninas também, e aí elas compartilham isso por e-mail com vocês depois. Tá? Na sequência, tem mais apresentação, então eu me despeço por aqui, espero ter ajudado, e quem quiser acompanhar... Oi. Chegou uma aqui nos 45 do segundo tempo para a gente. Tá. O que você acha que deve acontecer com as novas formas de promover experiências? Você acha que vai ter uma remodelagem? Então, eu acho que vale a última resposta, né? As pessoas estão descobrindo novas formas de fazer coisas antigas. Essas novas formas vão coexistir com as antigas. Então, por exemplo, a gente tem um monte de sertanejo fazendo live. Isso vai acabar com os shows? Não, isso é uma nova experiência. Quando eles puderem fazer show de novo, as pessoas vão voltar a ir nos shows. Só que, de vez em quando, os sertanejos vão lá e vão fazer live. Então, a gente vai ter uma coexistência das coisas, né? Não existe uma ruptura. A partir de agora, nunca mais vai existir show. Nunca mais vai ter jogo de futebol. Não. O que acontece é que novas experiências se somam às experiências que já existiam, né? E aí, tudo que você aprende nesse momento, você soma com o repertório que você já tinha de antes. Então, se antes as pessoas... não tinham o hábito, por exemplo, de comprar pelo WhatsApp, agora elas têm mais esta alternativa, né? Então, neste momento, essa é a única alternativa. No futuro, as lojas vão voltar a abrir. Mas se as pessoas fizerem pedido pelo WhatsApp, elas vão atender também, né? Então, você tinha a loja, o telefone e, sei lá, o e-commerce. Agora você vai ter a loja, o telefone, o e-commerce e o WhatsApp. Então, passam a ser novas possibilidades, mas elas não necessariamente matam as antigas. Elas vêm para somar. Ótimo. Obrigada, Reis. Bom evento para vocês aí. Eu me despeço agora, mas fiquem online, senão depois a Fabiola briga com todo mundo. E a bicha é brava, hein? Tchau, Reis. Obrigada. Tchau. Pessoal, chegou a hora, então... Chegou a hora da gente falar mais um pouco sobre a nova ferramenta de intercooperação do Sistema OCB, o portal Coopera Brasil, que já está no ar. Eu convido as gerentes Clara Mafia e Fabiola Nader para fazer essa apresentação. E só lembrando que as perguntas continuam sendo feitas pelo nosso chat. Clara e Fabiola? Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? A gente está aqui, então, nesse novo formato. É bom que o pessoal está em casa, alguns estão no trabalho, e rapidinho a gente consegue abordar temas super interessantes para vocês e para o cooperativismo como um todo. Eu vou projetar aqui a nossa apresentação.
Só um minutinho. Cadê? Deixa eu ver se tem 2 apresentações. Não foi inteligente isso da minha parte. Certo. Espera aí, que tá travando aqui, gente. O que a gente queria começar falando para vocês é sobre a nossa atuação durante o momento da pandemia. A gente está aqui no Sistema OCB fazendo uma atuação bem forte para conseguir que vocês estejam atendidos pelo Sistema OCB durante esse novo cenário. Então, a gente está muito focado na parte de comunicação, a gente está com uma página especial sobre a Covid-19 no nosso site, se vocês não entraram ainda para conhecer, com notícias, vídeo, material informativo, cases de cooperativas. A gente está fazendo uma comunicação muito forte nas nossas redes sociais, especialmente no WhatsApp. Estão dizendo que a janela não está aparecendo para vocês, deixa eu ver aqui. Pronto, está aparecendo para todo mundo? Ainda não, Fabiola. Por enquanto, não. Agora sim. Pronto, agora sim. Pronto. Então, vamos lá. A gente está com uma página especial, como eu falei, no nosso site. A gente está fazendo uma comunicação muito forte nas nossas redes sociais. Se vocês ainda não conhecem o nosso LinkedIn, o nosso Twitter, o nosso Facebook, Instagram, YouTube, onde vocês quiserem, a gente está mandando informação, especialmente no grupo de WhatsApp, a gente manda bastante informação para as nossas unidades estaduais também poderem compartilhar com vocês. E a gente tem feito várias lives ao longo desse período de isolamento. A gente fez uma, inclusive, sobre intercooperação semana passada, e amanhã vamos fazer uma com o presidente Márcio, com o presidente da Frencop, o deputado Evair. A gente está publicando também, todas as quintas-feiras, boletins de análise política, análise econômica sobre a Covid-19. Essa semana, especificamente, a gente falou sobre as novas tendências de consumo. O que as pesquisas estão colocando para a gente sobre como vai ser o consumo daqui para frente. E é super interessante. O quanto que aumentou mais de 50% o uso de compras pela internet e que mais de 30% das pessoas que começaram estão dizendo que vão continuar com esse consumo pela internet depois da pandemia. Então, a gente realmente precisa se organizar para essa realidade. A gente já está com 78 demandas das cooperativas que vieram sobre temas que têm relação com a Covid-19. E desses, 29 a gente já conseguiu que sejam atendidos no Congresso Nacional e com o Poder Executivo. A gente está tendo, assim, um momento muito único na política brasileira de uma produção de matérias e de textos de lei muito grande. Já são mais de 40 medidas provisórias, são 43 medidas provisórias, isso é inédito, mais de 1.400 projetos de lei que falam sobre a pandemia. E desses, 700 com impacto para o cooperativismo, alguns com impacto positivo e outros com impacto negativo. E a gente também monitora tudo que é publicado de Diário Oficial, já são mais de 170 normativos publicados no Diário Oficial. E aí, a gente, então, estava muito focado desde o início na nossa atuação de representação, né? O papel mais forte da OCB, que é fazer a representação institucional das nossas cooperativas. Mas a gente também agora conseguiu dar foco na parte da promoção comercial. Então, a gente, na promoção comercial, a gente lançou o espaço Coopera Brasil, para fomentar a intercooperação de negócios. Então, é um espaço que a gente quer apresentar aqui para vocês, quem ainda não se inscreveu e quem já se inscreveu, para conhecer como ele funciona. E a gente também está lançando uma série de e-books de como as cooperativas podem inovar na crise. Ou seja, uma série, né? Inovar na crise, materiais bem didáticos, bem legais para vocês usarem. Então, a gente dividiu aqui a apresentação. A Clara vai começar falando da parte do Coopera Brasil e depois, rapidamente, eu falo da parte de inovação. Clara. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada aí pela participação de todos. Eu vou comentar aqui rapidamente sobre o nosso projeto do Coopera Brasil, que é mais uma oportunidade da gente gerar intercooperação, gerar novos negócios aí entre cooperativas.
Pode passar, Fabiola. O Coopera Brasil, pessoal, é nada mais, nada menos do que uma grande vitrine virtual, né, para que a gente possa conhecer e unir oferta e demanda, né? Então, o que a gente tem de cooperativas ofertantes de serviços e de produtos que gerem interesse a outras cooperativas aí demandantes desses mesmos produtos e serviços. Então, nesse momento de crise, entendemos que era fundamental a gente trazer mais um serviço online, mais uma oportunidade para as cooperativas divulgarem os seus serviços, no caso aqui do trabalho, né, divulgarem seus serviços. O Rafael falou muito sobre divulgação digital, sobre as oportunidades, as possibilidades, e o nosso papel aqui é trazer mais uma oportunidade, né, dentre aquelas que o Rafael já mencionou, aquelas de uma atuação aí mais individual de cada cooperativa. E o legal é que o Coopera Brasil, para além de ser essa oportunidade de intercooperação muito forte, ele também vai gerar visibilidade para as cooperativas, porque é um site aberto, né, uma plataforma aberta, então a sociedade em geral também pode acessar esse site e conhecer um pouco mais dos nossos produtos e dos nossos serviços. Como é que funciona? Então, é um site, a gente colocou o site no ar na última quinta-feira, e é possível que as cooperativas se cadastrem, né? O primeiro passo é justamente esse: as cooperativas vão ofertar seus produtos e serviços, elas têm que preencher um formulário online. Esse formulário, ele está disponível já há 3 semanas, mesmo antes da gente divulgar e disponibilizar, colocar o site no ar, o questionário já estava disponível, né, pelo link. Então, a ideia é que a gente tenha um questionário super simples, ele é rápido, ele é fácil de ser preenchido pelo celular, pelo computador. E com essas informações que vocês vão preencher no questionário, a gente tem a condição de compilar tudo isso, colocar no padrão de categorias que a gente está definindo aí, vinculado aos ramos, e aí sim fazer a divulgação no site do Coopera Brasil. O que é importante comentar? A gente fez essa disponibilização do link 3 semanas antes do portal estar no ar, na última quinta-feira, mas é possível a qualquer momento que novas cooperativas, inclusive quem estiver aqui conosco, que ainda não está no Coopera Brasil, o convite aqui para vocês conhecerem o site e, se tiverem interesse em disponibilizar seus serviços, já preencherem o formulário. Eu vou passar aqui um pouquinho do formulário e a ideia é que a gente possa, inclusive, tirar algumas dúvidas aqui, caso existam dúvidas sobre o formulário, correto preenchimento, como que funciona, enfim, alguma questão mais prática. Aqui na tela vocês vão conseguir visualizar o início desse formulário, né? Então a gente começa justamente com esses dados básicos da cooperativa, CNPJ, razão social, entender nome fantasia, né? Entender um pouco os dados da cooperativa, para na sequência a gente aí sim entrar nas especificidades de quais são os serviços que estão disponíveis pela cooperativa, aqueles que ela quer dar visibilidade no Coopera Brasil, quais são os canais de distribuição que ela normalmente utiliza. A cooperativa ela tem a condição de fazer um atendimento que é mais local ou ela pode fazer um atendimento nacional? Isso é muito importante, porque na hora de que uma outra cooperativa for fazer a busca, ela tem a condição de ver que, de repente, mesmo uma cooperativa do Rio Grande do Sul tem a condição, com todas as ferramentas, né, que o Rafael comentou mais cedo, de fazer um atendimento para uma outra cooperativa de São Paulo, enfim, ou de qualquer outro estado do país. Então, aquelas cooperativas que possam, né, prestar esse serviço nacionalmente, coloquem essa informação, porque isso vai ajudar muito nessa definição da busca. Fabiola, você pode passar um pouco mais para aparecer os demais itens aqui do slide. O que é importante comentar? A gente lançou, então aqui, ó, em 3 semanas, a gente já tem hoje cooperativas de 21 estados, é muito legal a representatividade que a gente tem. Então, tem de N produtos e serviços, né? Desde cooperativas de saúde, agropecuárias, até cooperativas do trabalho, e aí no ramo trabalho a gente já tem uma diversidade imensa, né? Tem cooperativas da área cultural, tem cooperativas na prestação de serviço de consultoria, enfim, é muito interessante a gente conhecer essa diversidade de perto. A gente já tem mais de 150 cadastros completos, isso é importante comentar com vocês. Para que a cooperativa suba, né, para que as informações da cooperativa subam, é necessário, é fundamental que vocês terminem o preenchimento. Então, o que aconteceu até o momento? A gente tem aí muitas cooperativas interessadas, iniciando o cadastro, mas conforme está escrito aqui, 1/3 dos cadastros que a gente recebeu ainda são incompletos. Então, enquanto a gente não tem o cadastro completo, a gente não pode subir essas informações para o site do Coopera Brasil, né? Além disso,
Tem algumas cooperativas que fizeram o preenchimento completo, mas com informações ainda, com poucas informações, poucos detalhes, né? Ou com informações muito genéricas quando vai descrever qual é o serviço ou qual é o produto disponibilizado. Então, é bastante importante também trazer para vocês, né, essa dica, né? E a gente está aqui para tirar dúvidas, porque a gente percebe que uma das principais dificuldades é justamente essa, é definir, é descrever com um detalhe interessante qual que é o produto ou serviço. Qual que é a dica, né? A gente tem que pensar no consumidor. O Rafael falou sobre isso no início. Então, uma outra cooperativa que vai buscar um serviço ou que vai buscar um produto, ela, de maneira geral, vai buscar algo que seja bem específico, né? Então, eu preciso de café moído para servir aqui para os meus funcionários. Eu preciso de um serviço de músico dessa maneira. Então, assim, é muito importante que não se coloque uma coisa genérica, prestação de serviços, né? Coloque realmente qual é o tipo de serviço, qual é o tipo de produto, porque é isso que vai gerar maior visibilidade e aí oportunizar aí mais negócios ou mais contatos de negócio para a sua cooperativa. Né? Eu já comentei um pouco sobre essa questão da área de atuação, isso é bem importante também, e a gente acredita, a gente tem percebido, né, que das cooperativas que já terminaram o cadastro, a maior parte delas tem a condição de fazer esse atendimento nacional. Né? Então, a gente percebe aí que a abrangência nacional é o que aí a gente tem hoje na maioria dos cadastros já preenchidos. É legal, acho que mostra isso que a gente comentou no início, de o quanto que a gente está transpondo barreiras, né? Cada vez mais com tantas ferramentas aí interessantes que a gente tem disponíveis para prestação de serviço ou para entrega aí dos nossos produtos. Qual que é o segundo passo? Então, o primeiro passo foi fazer o preenchimento, né? As cooperativas interessadas em disponibilizar seus produtos e serviços. O segundo passo é aquela cooperativa ou aquela pessoa, né, que nem seja de uma cooperativa, interessada em conhecer, em adquirir esses produtos e esses serviços, vai entrar no site, é o cooperabrasil.coop.br, tá aqui o link. Convido a vocês a entrarem, conhecerem, tá? O site, ele permite, então, que a gente faça uma busca bem completa. É possível fazer a busca por estado, por município, por ramo, e aí, dependendo do ramo que você escolher, a gente já tem as categorias pré-selecionadas, então é bem interessante que você consegue já fazer uma busca específica dentro daquilo que você está buscando, né? O que é legal também, para além do site que já está no ar, a gente já tem aí um número de acessos bem interessantes, desde quinta-feira. A gente tem todo um plano de comunicação para fazer essa divulgação, né, nas redes sociais, não só da Unidade Nacional, do Sistema OCB, mas a gente está contando muito com o apoio das unidades estaduais, com os comunicadores, com o trabalho que eles também fazem, né, nos estados, para essa parte de redes sociais. Aqui é a carinha inicial, que vocês podem ver, né, para pesquisa. Pode passar, pode mostrar a carinha do site. Ali que eu comentei com vocês sobre os itens de pesquisa. Pode passar, para a gente conhecer aqui um pouquinho da carinha do site. Então, você não é obrigado a fazer a pesquisa colocando todos os atributos, então você pode fazer uma pesquisa só por ramo ou uma pesquisa só por estado, por exemplo. Depois que você faz a pesquisa, aparece, então, a listagem de cooperativas que tem disponível, né, aquelas condições que você elencou na sua pesquisa, e você clicando ali no mais, né, numa cooperativa que te interessou, você vai ter acesso às informações completas dessa cooperativa. Duas dicas legais também. É possível a gente colocar a logo da cooperativa, né, no Coopera Brasil, e a gente sabe que essa vinculação de informações com imagem gera um engajamento, gera um interesse também, e é possível também subir, você anexar no formulário, se você tiver um compêndio, né, com seus produtos ou com seus serviços, um catálogo, um guia, um compêndio que traga aí seus produtos e serviços, e isso também é uma informação adicional para que os interessados possam conhecer a cooperativa, tá bom? Aqui no lado tem, então, como aparece uma cooperativa no detalhe, né? Se você selecionou uma cooperativa específica, aparece todas as informações que foram preenchidas no formulário, né? De onde é a cooperativa, quais são os produtos, qual que é o contato telefônico, contato de e-mail, tem rede social, qual que é o site, e aí casa bastante com aquilo que o Rafael falou, e o quanto que ter um site ajuda também nesse momento, por quê? Porque o Coopera Brasil é um primeiro local de contato, né? Então, ali, o interessado vai conhecer, em linhas gerais, o que é a cooperativa e o que ela pode oferecer. E aí, ele pode dar sequência buscando um site, buscando uma rede social, para, então, fazer um contato telefônico por e-mail, tá bom?
Pode passar. Eu acho que do Coopera Brasil era isso. O nosso convite para vocês, eu não comentei quando eu falei das 150 cooperativas, a gente tem próximo de 40 cooperativas do ramo trabalho e produção de bens e serviços que já estão cadastradas. Tem muitas outras cooperativas que iniciaram o cadastro, mas não finalizaram. Então, quem tiver dúvida, coloca aqui no chat e a gente vai responder ao final da apresentação. Obrigada, pessoal, e a gente conta com vocês também no Coopera Brasil. Obrigada, Clara. Realmente, a gente está super feliz com o Coopera Brasil. É uma imensidão, né, de cooperativas que podem entrar e as que já estão lá. É tanta área diferente que dá até orgulho da gente ver. Eu nem sabia que tinha cooperativa que fazia jingle para propagandas, e eu fiquei bem surpresa quando a gente viu uma cooperativa que entrou, nossa, de trabalho, que faz, de músicos, né, que faz jingles para comerciais. Achei bem interessante. Então, tem de todos os portes, todos os setores e de todo o Brasil. E é uma entrega que a gente está adiantando, né, Clara, do Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Foi pedido que a gente fizesse essa plataforma. A gente está fazendo uma plataforma mais completa para entregar em outubro, junto com a cooperativa Coopersystem, mas nesse momento de pandemia não tinha como a gente não adiantar um pouco, nem que ficasse um pouco mais simples, mas a gente adiantar essa entrega para poder ajudar as nossas cooperativas nesse momento. E para continuar essa questão da ajuda, a gente também quer falar um pouco sobre inovação. No 14º CBC, que completou um ano, né, agora, semana passada, a gente também falou muito de inovação, e as cooperativas se queixaram muito da cultura da inovação, que elas tinham dificuldade de trabalhar a cultura da inovação dentro da cooperativa e de promover as mudanças necessárias. E o que aconteceu foi que a pandemia veio, a crise veio e obrigou até quem não queria inovar a começar a inovar. Então, a gente quer ajudar as cooperativas que estão nesse processo de inovação a saber como chegar lá, né? Então, agora em junho, no dia 15 de junho, a gente vai lançar um site, uma plataforma só com conteúdo sobre inovação. E aí, pessoal, tudo de inovação para o cooperativismo. A gente vai ter um mapa com um radar de inovação, ou seja, experiências de inovação no Brasil e no mundo em cooperativas, para a gente poder conhecer essas experiências e as cooperativas poderem replicar e trocar essas experiências, essas boas práticas. A gente vai ter cursos online sobre como começar a inovar na sua cooperativa, sobre como inovar em produtos ou serviços ou na gestão. A gente vai falar sobre ferramentas para fazer isso, vai ter posts toda semana falando um pouco sobre inovação, e a gente também vai ter e-books, né, livros para fazer esse passo a passo de como inovar. Isso agora é no dia 15 de junho, mas a gente estava vendo muitas cooperativas que já estavam sofrendo esse momento da inovação e precisando, às duras penas, inovar para continuar no mercado. E algumas também que trouxeram novidades que elas não estavam planejando ou que estavam planejando para o futuro, e elas já adiantaram essas entregas. A gente teve a Coop em São Paulo, que comentou com a gente que eles tinham um processo para delivery da farmácia e do supermercado deles, e eles tiveram que tirar o projeto da gaveta e acelerar nesse momento de pandemia para entregar isso para os cooperados. A gente teve a Coopersystem aqui do DF, que fez a AGO dele 100% virtual, com 200 cooperados. A gente teve a Coop Metro em Minas, que está dando show de inovação. Eles estão trazendo os taxistas que estão parados, e eles colocaram eles no serviço de delivery, que o serviço de delivery deles cresceu muito, então eles deslocaram esses cooperados para fazer isso e até trouxeram outros cooperados. A Coped, em Rondônia, que está trabalhando bastante com a educação à distância, e as nossas cooperativas de saúde fazendo teleatendimento, também por diversos aplicativos. Então, o pessoal já está precisando inovar, e por isso a gente adiantou alguns conteúdos da plataforma de junho, que são os nossos guias práticos, ou seja, é um manual de como você pode inovar durante a crise. A gente já lançou 3 manuais. A nossa ideia, a gente está lançando 2 por semana, porque a gente sabe que está corrido, que todo mundo está precisando desse conteúdo. Então, o primeiro fala muito do que o Rafael Reis falou com a gente hoje, de marketing digital em momentos de crise. Como você fazer a sua cooperativa aparecer mais nas redes sociais. Quais as ferramentas, como fazer a métrica disso também e o planejamento. Depois a gente lançou um sobre como criar aulas online para as cooperativas, principalmente as nossas cooperativas educacionais.
E essa semana a gente lançou Como Vender pela Internet, que está fantástico. É um passo a passo de como você pode vender pela internet. Claro, o Coopera Brasil está lá como exemplo, tem outras plataformas de cooperativas como exemplo, e tem plataformas que já estão prontas no Brasil, como o Reis comentou, do Mercado Livre e outras. A gente fala como vender pelas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente também comenta se você quer criar o seu próprio e-commerce, quer tirar esse projeto do papel, como fazer isso também está nesse guia. E nas próximas semanas, amanhã a gente vai lançar um sobre o passo a passo para você fazer a sua AGO virtual na sua cooperativa, está completíssimo. Semana que vem a gente tem outros sobre como fazer home office, como motivar os seus colaboradores durante o home office, tem sobre teleatendimento, tem sobre como fazer delivery. A gente está cheio de material e conteúdo bacana, porque nosso foco é ajudar vocês, cooperativas, a inovarem e a crescerem ou se manterem no mercado mesmo nesses momentos de crise. E aí a gente também convida, essa apresentação vai ficar disponível aí para vocês no chat, a gente convida quem já tem experiências de inovação ou já está inovando agora na crise, a preencher o nosso radar da inovação, que é onde a gente vai compilar esses cases de inovação no Brasil inteiro, que vão estar, e no mundo também, que vão estar no nosso mapa, no nosso site, e vocês vão poder selecionar por tipo de inovação, por estado, por ramo de cooperativa e conhecer esses cases. Então, se vocês têm um case legal para compartilhar com a gente, com as cooperativas do Brasil, o link está aqui para preencher, é bem simples, vai perguntar para vocês como foi esse projeto, como vocês chegaram nessa inovação, quais foram os desafios e os resultados. E aí vocês, por favor, preencham para a gente ter esse radar da inovação mais completo possível. Então, pessoal, sobre o Coopera Brasil e sobre inovação, era isso que a gente queria trazer para vocês hoje. A nossa ideia, né, Clara, com esse seminário, era trazer o Reis falando sobre, incentivando um pouco vocês e dando os caminhos de como fazer para vocês terem mais marketing digital da cooperativa de vocês, e a gente também apresentar nossa plataforma, o nosso espaço de intercooperação e as nossas iniciativas de inovação. E a gente quer saber o que mais vocês estão precisando, né? Que outros assuntos vocês querem que a gente trate, como que a gente pode ajudar vocês. Obrigada, pessoal. Fernanda? Obrigada, Fabíola. Obrigada, Clara. Então, a gente já colocou no chat, pessoal, o arquivo com as 2 apresentações que foram realizadas hoje. E também já está lá o link da live que a gente vai realizar amanhã, às 11 horas, como a Fabíola falou no começo. A gente vai estar no YouTube e no Facebook do Sistema OCB, falando sobre as principais pautas políticas em discussão que podem influenciar a sua cooperativa. Então, a gente vai ter a presença do presidente Márcio, do deputado Evair de Mello, presidente da Frencop, e do Christopher Garman, diretor-geral das Américas para o Grupo Eurásia. Estão todos convidados. A gente está chegando ao final do nosso seminário online para as cooperativas do ramo trabalho e produção de bens e serviços. E para fazer esse nosso encerramento, eu queria passar a palavra, então, para Tânia Zanella, a gerente-geral da OCB. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom revê-los aí. A grande maioria faz um tempinho que a gente não se vê, né? Bom, eu acho que ficou pouca coisa para eu falar, mas eu não poderia deixar de finalizar aqui com vocês dizendo da nossa alegria, da nossa satisfação e da nossa responsabilidade de poder estar entregando tudo isso para as nossas cooperativas, né? Lá atrás, quando a gente desenhou o planejamento estratégico para esse ano, nós tínhamos como prioridades para o ano de 2020 a questão dos dados, né? Já está lançado aí o desafio para as organizações estaduais, na questão do cadastro, na questão do novo sistema de cadastro e registro, mas também nós tínhamos como desafio, para além dessa parte de relações institucionais, dessa parte de representação político-institucional que a OCB já vem desempenhando há um bom tempo já, tirar do papel o que foi trazido, como diz a Fabíola, no ano passado, durante o nosso 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. E é um pouco disso que as meninas apresentaram aí para vocês. É trazer para além do foco principal da OCB, que sempre será a representação política e institucional, a defesa do cooperativismo no Congresso, no Executivo, no Judiciário, mas também o aspecto de mercado, inovação, intercooperação, tirar isso do papel e levar como oportunidade
oportunidade para as nossas cooperativas. Então, essa pandemia, claro que acelerou muito mais as coisas, né? Tivemos que colocar em prática coisas que já estavam programadas para um segundo semestre, mas eu acho que tudo é oportunidade, né? É no momento da crise que as grandes oportunidades se fazem. Então, a gente não deixou de trabalhar todas as demandas que vocês trouxeram para esse momento. A Fabiola comentou aí, nós tivemos, para além do que nós já tínhamos no plano de trabalho dos ramos, mais de 80 demandas que vieram das unidades estaduais, dos conselhos consultivos, e a OCB se empenhou em trabalhar uma estratégia, trabalhar uma atuação para cada uma delas. E a gente está, de fato, empenhado 100% em não deixar as nossas cooperativas, nesse momento que é tão frágil para cada um de nós, deixar que vocês aí não tenham todo o trabalho, todo o empenho da OCB em minimizar esses efeitos aí na ponta. Então, para a gente é uma grande alegria. Hoje é um desafio para nós esse evento. Nós pensamos com muito carinho, com muito zelo, pensando também nas demandas que vieram, nas necessidades que vocês têm aí na ponta. Então, iniciamos aí com o ramo trabalho, produção de bens e serviços, esse seminário, e esperamos aí que durante o processo que estamos, a gente tenha outras oportunidades de se encontrar, de fazer esses debates, de fazer essas discussões. Então, agradecer a atenção de vocês, é fundamental essa participação, estão aqui organizações estaduais, estão aqui praticamente todos os estados representados, e para a gente é muito importante ter vocês aqui discutindo esses assuntos e principalmente trazendo aí as necessidades, as demandas da base. Então, agradecer profundamente vocês, Margarete, você, representante aí desse ramo. Eu sei que você está inteiramente empenhada aí, quase que todo dia conversando conosco, trazendo aí algumas dificuldades, algumas ideias, para que a gente, de fato, traga resultados que façam a diferença para vocês nesse dia a dia. Eu acho que essa é o grande desafio, né? Esse momento é o desafio para todo mundo, mas eu acho que só vai sair melhor ali na frente quem está organizado e quem puder trazer o resultado esperado para o nosso cliente, que, claro, são as nossas cooperativas. Agradecer imensamente vocês aí pelo tempo, espero que esse seminário e esse momento que a gente ficou aqui nessa discussão, de fato, tenha trazido e feito a diferença para vocês. Tânia, só uma coisa, agradecer, eu sei que o nosso contato está cada vez, o corona fez a aproximação maior ainda, né? Mas agradecer, eu acho que esses são os momentos que a gente tem que mostrar que o cooperativismo pode fazer o que ele quiser e no tempo que quiser, só que nós não podemos perder a hora de fazer. Por quê? Porque esse é o momento da gente começar a olhar que algumas coisas nós sempre queremos fazer iguais, mas que não. E eu digo que o corona veio para nos cutucar, tá? Ele veio para sacudir não só as cooperativas, mas a sociedade em geral, e eu espero que essa sacudida nos leve cada vez mais a participar, a tentar entender, compreender e, ao mesmo tempo, cada vez se capacitar melhor, para nós mostrarmos que, sim, nós somos empresas de um modelo diferente e que podemos oferecer cada vez coisas melhores e fazer a diferença. Então, agradecer a vocês, que de vez em quando eu entrava em crise, gente, o que nós vamos fazer para essa gente se mobilizar? Gente, e é isso, é a gente encontrar caminhos juntos, que às vezes, no primeiro momento, não sei, né, Tânia, se vai dar, mas a gente ia adaptando e fazendo. Muito obrigada, realmente, por esse trabalho dedicado ao cooperativismo de trabalho, porque eu acho que ele realmente precisava dessa cutucada. Entro, não entro? Entra. Se não der certo, vamos de novo e vamos fazer a diferença. Mas nós temos que estar participando dessas coisas. E eu quero agradecer aquele no início, o Renato falou em mim, mas e o presidente Márcio também sempre
dizer que eu agradeço esse companheirismo, essa junção de forças e esse trabalho que a gente tem feito. De vez em quando até a gente tem algumas coisas que não acertam, mas é isso que a gente tem que fazer. Obrigada mesmo ao OCB e ao pessoal, as meninas, como eu digo, não que lá não tem os guris, né? Mas as meninas é que são as gerentes. E obrigada por tudo. É isso aí, Margarete. O simples, né? Às vezes o simples, ele é tão perfeito, né? É isso aí, gente. Obrigada novamente a todos vocês e vamos trabalhar. A gente está aqui trabalhando até muito mais do que antes, mas com nem um pouquinho de culpa, porque a gente sabe que a gente está fazendo a diferença para as nossas cooperativas e isso nos deixa muito felizes. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Obrigada aí pela participação. Tchau a todos. Obrigada. Tá desligado seu microfone, Fê. Pronto. Só um último aviso, no nosso chat também tem um arquivo com a gravação de todo o nosso seminário. Quem quiser também pode ficar à vontade para baixar. E se alguém tiver alguma dúvida de como faz isso, a equipe do Sistema OCB está à disposição aqui no Teams para ajudar vocês. Obrigada pela participação de todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.